Muitas vezes, a imagem que se projeta sobre a figura de um líder é cercada por um brilho de admiração e uma aura de carisma inabalável. Existe uma crença silenciosa, quase sedutora, de que liderar é caminhar sobre aplausos constantes, colhendo o afeto e a aprovação de todos ao redor. Imagina-se o líder como o centro das atenções em uma sala, alguém cuja presença traz um alívio imediato e cuja popularidade é o termômetro de seu sucesso. No entanto, essa visão não passa de uma miragem, um cenário pintado com cores vibrantes que escondem a paleta cinzenta e pesada da realidade cotidiana. A verdadeira liderança não se assemelha a um desfile de beleza, onde o objetivo final é conquistar o voto de simpatia do público ou ostentar uma coroa de aceitação mútua. Pelo contrário, o caminho de quem assume a responsabilidade por um grupo, seja em uma pequena comunidade no continente americano ou em uma grande corporação na Europa, é pavimentado com momentos de profunda solidão e decisões que, longe de atrair aplausos, podem gerar um silêncio desconfortável ou até mesmo uma resistência declarada. A jornada para se tornar uma referência de autoridade e respeito começa muito antes de se ocupar uma cadeira de destaque. Ela é forjada nos pensamentos, nas ações e nas palavras acumuladas ao longo de uma vida inteira. Cada desafio enfrentado na juventude, cada pequena organização de um grupo voluntário ou a gestão de uma rotina familiar complexa servem como tijolos na construção desse caráter. A liderança se manifesta em múltiplas formas e tamanhos. Está presente no treinador que orienta jovens atletas em um campo nos fins de semana, no fundador de uma startup que opera solitário em sua garagem, ou no executivo que toma decisões de bilhões de dólares. Independentemente da escala, a essência permanece a mesma. A arte de inspirar e organizar não é um dom místico, mas um conjunto de hábitos e habilidades que exigem, acima de tudo, a coragem de não ser a pessoa mais amada na sala. O desejo humano de ser aceito é uma força poderosa, mas para aquele que guia, essa necessidade pode se tornar uma armadilha paralisante. Quando a busca pela popularidade começa a ditar as ações, a clareza se perde e a eficácia se esvai. O mundo está repleto de exemplos onde a falta de um foco firme resultou em governos instáveis, empresas que sucumbiram diante da concorrência e equipes esportivas que nunca alcançaram a consistência desejada. A carência de lideranças fortes é sentida em todos os cantos, desde instituições educacionais em crise até unidades familiares desgastadas por conflitos internos. O que diferencia os que prosperam daqueles que apenas ocupam cargos é a compreensão de que a liderança exige um preço que muitos não estão dispostos a pagar: a disposição de ser o portador de notícias que ninguém deseja ouvir. Aqueles que aspiram ao sucesso real na condução de pessoas precisam olhar para além do brilho imediato e focar no que realmente sustenta uma estrutura a longo prazo. É comum que indivíduos em cargos de comando subutilizem suas ferramentas, apegando-se a fraquezas por medo de ferir suscetibilidades ou de perder o status de chefe legal. Mas o desenvolvimento genuíno exige uma reflexão profunda sobre como se deseja ser lembrado. Não se trata de ser temido, mas de ser respeitado pela integridade e pela capacidade de manter o rumo, mesmo quando as águas estão agitadas. Essa introdução à dura realidade do comando estabelece o tom de uma verdade fundamental que será explorada. A liderança é, em sua essência, um compromisso com a verdade e com os resultados, e não um concurso para descobrir quem é o mais popular do ambiente. O palco está montado, mas os aplausos podem nunca chegar. E é exatamente aí que o verdadeiro trabalho começa. Estabelecer a base de uma liderança sólida exige enfrentar o conflito inerente entre a necessidade de ser justo e o desejo natural de ser querido. No centro desse dilema surge a necessidade de comunicar mensagens difíceis, uma tarefa que pode ocorrer diversas vezes no decorrer de um único dia de trabalho. Imagine a cena. Um líder precisa olhar nos olhos de um colaborador dedicado, alguém que demonstra um entusiasmo contagiante, e dizer-lhe que a promoção tão esperada não virá desta vez. Ou então informar a uma equipe inteira que o projeto inovador em que todos depositaram suas esperanças e criatividade foi entregue a outro grupo. Essas situações não são apenas obstáculos burocráticos, são testes de caráter que definem a têmpera de quem está no comando. A tensão entre o que é necessário para a organização e o impacto emocional nos indivíduos cria um campo de batalha interno,
onde apenas os mais preparados conseguem manobrar com dignidade. A liderança exige firmeza para tomar decisões que, aos olhos de quem observa de fora ou de quem é afetado, podem parecer cruéis, inesperadas ou excessivamente rígidas. Considere o peso de ter que informar a um colega próximo que o candidato que ele indicou com tanto empenho não causou uma boa impressão na entrevista técnica. Ou a necessidade de expressar de forma clara e direta a frustração com a falta de progresso de um time que parece ter perdido o ritmo. Há também os pequenos embates cotidianos, como recusar um pedido de licença porque a equipe já está reduzida por férias programadas, priorizando a continuidade da operação sobre o desejo individual. Cada um desses atos é uma pequena rachadura na imagem do líder popular, mas é também uma fundação para o líder confiável. O grande conflito surge quando a mensagem envolve a própria permanência de alguém no grupo ou a adesão a uma visão estratégica. É o momento em que se deve dar um ultimato. Ou o colaborador se alinha à visão desenvolvida para o futuro da organização, ou deve buscar outro caminho. Não há espaço para ambiguidades quando o destino de uma empresa ou de um projeto está em jogo. Dizer a alguém que seu comportamento negativo em relação ao planejamento estratégico pode resultar em demissão imediata é talvez um dos pontos de maior estresse na carreira de qualquer gestor. No entanto, é precisamente nesse ponto que a liderança se separa da gestão comum. A capacidade de administrar essas reações adversas, que podem variar do choque e tristeza à fúria declarada, é o que valida a autoridade moral de quem lidera. Líderes de sucesso compreendem que a omissão é uma forma silenciosa de traição. Ao evitar o confronto ou adiar a notícia ruim por medo da impopularidade, o indivíduo no comando está, na verdade, sabotando o crescimento do outro. Dar perspectivas errôneas, alimentar falsas esperanças ou permitir que expectativas incorretas floresçam impacta negativamente a motivação e a produtividade a longo prazo. O conflito central aqui não é apenas entre o líder e o liderado, mas entre o eu imediato do líder que busca conforto e o seu eu profissional que busca a excelência. A liderança não é um estado de harmonia perpétua, é a gestão constante de tensões produtivas. Sem a coragem para enfrentar o desconforto das verdades duras, a estrutura de comando torna-se frágil, dependente do humor do grupo, em vez de ser guiada por princípios sólidos. A transição para uma compreensão mais profunda desse papel ocorre quando se percebe que a maneira como as más notícias são tratadas define a competência de uma forma muito mais profunda do que a entrega de boas notícias. Dar um parabéns ou um bônus é simples e gratificante. No entanto, sustentar a integridade de uma visão, enquanto se comunica uma falha ou uma recusa, exige uma sofisticação emocional que poucos possuem. Esse é o terreno onde o respeito é cultivado. Não é um caminho fácil, e a jornada de desenvolvimento exige que se deixe para trás a necessidade de validação externa em favor da eficácia organizacional e do desenvolvimento humano real. A partir desse conflito, surge a necessidade de um plano de ação, pois a clareza é, por si só, uma forma de respeito. Aprofundar-se na arte de liderar exige uma imersão na psicologia da comunicação e na gestão do tempo emocional. Um erro comum e frequentemente devastador é a procrastinação de mensagens negativas. O pensamento de que amanhã será um dia melhor para falar sobre isso, ou talvez a situação se resuma sozinha, é um veneno que corrói a confiança da equipe. Quando um líder adia um feedback crítico ou a entrega de uma notícia desfavorável, ele não está protegendo os sentimentos dos outros. Ele está protegendo o seu próprio ego do desconforto do confronto. No entanto, o custo desse adiamento é alto. No continente americano, em empresas de tecnologia de ritmo acelerado ou em instituições tradicionais na Inglaterra, o resultado do silêncio é o mesmo: a criação de um vácuo de incerteza que as pessoas tendem a preencher com ansiedade e suposições piores que a própria realidade. A verdadeira generosidade de um líder manifesta-se na agilidade com que ele entrega a verdade. Quanto mais rápido as pessoas recebem a informação real, mesmo que dura, mais cedo elas podem iniciar o processo de processamento, luto e, eventualmente, adaptação. A verdade nítida permite que o colaborador planeje seus próximos passos, aprenda com o erro e tente superar a questão de maneira positiva. Ao privar alguém dessa clareza, o líder retira dele a oportunidade de crescer. Portanto, a regra de ouro é:
não há nada a ganhar ao postergar o inevitável. Uma sessão de feedback atrasada ou um e-mail desagradável que fica parado na caixa de saída são fardos que pesam sobre a produtividade de todo o grupo. Contudo, a velocidade não deve ser confundida com imprudência. O desenvolvimento de uma comunicação eficaz exige um planejamento meticuloso, especialmente quando a mensagem a ser transmitida é densa. Dar boas notícias é uma tarefa que quase se executa sozinha, mas as críticas exigem um roteiro. É essencial reservar um tempo para estruturar a conversa, refletindo sobre as palavras escolhidas e o tom empregado. Em muitos casos, buscar a perspectiva de um par de confiança ou de um mentor pode oferecer a clareza necessária para remover a agressividade e manter a assertividade. O objetivo é ser direto ao ponto, sem ser pouco diplomático. A mensagem deve ser como um bisturi, precisa e destinada a resolver um problema, não a causar feridas desnecessárias. Neste estágio da liderança, a distinção entre fatos e opiniões torna-se crucial. Ao comunicar uma decisão difícil, o líder de sucesso ancora suas palavras em observações concretas e fatos evidentes. Ele não ataca a pessoa, mas analisa o desempenho, o comportamento ou a necessidade estratégica. Existe uma ética profunda em explicar o porquê por trás de um não. Se um pedido de licença foi negado ou se um colaborador não foi promovido, as razões devem ser expostas com transparência. Essa transparência atua como um antídoto contra o ressentimento, pois embora a pessoa possa continuar insatisfeita com o resultado, ela terá dificuldade em questionar a lógica e a justiça por trás da decisão. Sempre que possível, o toque humano deve ser preservado. Em uma era de comunicações digitais frias, a preferência deve ser sempre pelo encontro presencial e privado. Se a geografia do home region ou as circunstâncias globais impedirem o encontro físico, a tecnologia de vídeo surge como a segunda melhor opção, permitindo que as expressões faciais e a entonação da voz transmitam a empatia necessária. E-mails e cartas devem ser relegados ao papel de registros posteriores e não de portadores primários de crises. Ao escolher o meio correto, o líder demonstra respeito pela dignidade do outro, reconhecendo que mensagens que impactam vidas merecem a atenção e a presença de quem as emite. Esse cuidado no processo prepara o terreno para o momento mais crítico, o enfrentamento da reação emocional e a manutenção da estabilidade pessoal diante do descontentamento alheio. O ponto de virada na trajetória de quem conduz um grupo ocorre no exato momento em que a mensagem difícil é proferida e o silêncio que se segue é preenchido pela reação do outro. É o clímax da liderança, o encontro inevitável com a vulnerabilidade humana e a resistência. Nesse instante, o líder deixa de ser apenas um estrategista para se tornar um para-raios de emoções. A reação pode vir como um choque paralisante, um desconforto visível, uma tristeza profunda ou, com frequência, uma fúria que busca um alvo. É o momento em que muitos hesitam e tentam voltar atrás, suavizar a verdade com meias palavras ou até pedir desculpas por cumprir seu dever. No entanto, o líder de sucesso entende que, para o bem da organização e do próprio indivíduo, ele precisa permanecer inabalável. Ser inabalável não significa ser frio ou indiferente. Existe uma linha tênue, mas vital, entre a firmeza e a crueldade. A verdadeira força reside em demonstrar empatia e simpatia sem permitir que essas emoções alterem a decisão tomada. É perfeitamente possível e recomendável dizer a alguém que se compreende sua dor, sua mágoa ou sua confusão, mantendo ao mesmo tempo a posição de que a decisão é definitiva e necessária. Este é o ápice da maturidade emocional. Acolher o sentimento do outro sem se deixar contaminar por ele. O líder atua como uma âncora em meio à tempestade emocional do liderado, oferecendo um solo firme onde a pessoa possa eventualmente se reerguer. Imagine um ultimato sendo dado em uma sala de reuniões em algum lugar da América Latina ou em um escritório em Espanha. O líder articula que a visão da empresa é inegociável e que a resistência sistemática de um membro influente da equipe chegou ao limite. A tensão é palpável, o ar parece faltar. O colaborador reage com indignação, citando anos de serviço ou méritos passados. O ponto crítico aqui é a manutenção da calma. O líder não entra na discussão defensiva,
Ele reafirma os fatos e a visão. Ele dá tempo para que o outro processe o que foi dito, respeitando o silêncio necessário para a digestão da notícia. Essa capacidade de sustentar o desconforto sem ceder à pressão é o que define quem realmente possui o comando. A revelação que surge desse confronto é transformadora para ambos. Para o líder, é a confirmação de que sua autoridade não depende da aprovação momentânea, mas da sua integridade a longo prazo. Ele percebe que sua função é proteger a missão do grupo, mesmo que isso custe sua popularidade imediata. Para o liderado, embora o momento seja doloroso, há uma clareza que antes não existia. O fim das falsas esperanças é o início de uma nova realidade. Muitas vezes, esse choque é o catalisador que faltava para que o indivíduo busque um ambiente onde se encaixe melhor ou mude radicalmente seu comportamento. O clímax da comunicação difícil não é o fim da relação, mas a redefinição dela sobre bases honestas. A transição desse momento crítico para a resolução exige que o líder não leve os ataques para o lado pessoal. Independentemente de quão inflamada seja a reação, ela é uma resposta à situação, e não necessariamente à pessoa do líder. Ao manter essa distinção clara, o líder evita o desgaste emocional desnecessário e consegue manter a clareza para os próximos passos. A tempestade passará, e o que restará será a estrutura que ele teve a coragem de manter em pé. A partir dessa revelação de força e empatia, o ambiente começa a se estabilizar, permitindo que as consequências e o aprendizado comecem a florescer no rescaldo da decisão. Após o impacto inicial da colisão entre a verdade e a expectativa, inicia-se o período de resolução e rescaldo. É o momento em que a poeira baixa e as consequências das decisões difíceis começam a se manifestar na cultura da equipe e no caráter do líder. Quando uma mensagem dura é comunicada com profissionalismo e rapidez, o efeito colateral, embora inicialmente doloroso, revela-se curativo. A equipe, ao observar a coragem do líder em enfrentar problemas reais de frente, começa a desenvolver um novo tipo de confiança. Não é a confiança de que tudo ficará bem sempre, mas a confiança de que sempre saberemos a verdade. Essa segurança psicológica é o solo onde a produtividade real floresce, pois elimina os sussurros de corredor e as agendas ocultas. A resolução também traz transformações internas profundas. O indivíduo que lidera percebe que, ao sobreviver ao medo de ser impopular, ele conquistou uma liberdade fundamental. Ele não está mais acorrentado à necessidade de agradar a todos, o que lhe permite focar sua energia no que realmente importa: o desenvolvimento de seguidores e a criação de novos líderes. As consequências de ser inabalável são sentidas na clareza do ambiente de trabalho. Aqueles que permanecem no time após um ultimato ou uma reestruturação difícil fazem-no com uma compreensão renovada da visão e dos padrões exigidos. Há uma limpeza na atmosfera, um alinhamento que só é possível quando as arestas foram aparadas com a honestidade. Nesta fase, é vital observar como o aprendizado se traduz em ação. O líder deve monitorar o progresso daqueles que receberam feedback negativo. Se a comunicação foi bem sucedida, haverá um esforço visível de adaptação. A transformação externa, uma melhora na performance, um silenciamento de críticas destrutivas ou uma nova postura profissional é o resultado direto daquela semente de verdade plantada em meio ao desconforto. Por outro lado, para aqueles que não conseguem processar a mudança e acabam se desligando, a resolução é o fechamento de um ciclo que já não era produtivo para nenhuma das partes. A saída de um elemento dissonante, após um processo justo e direto, costuma fortalecer a coesão do grupo restante. O aftermath de uma crise de comunicação é também um momento de praticar a empatia contínua. O líder bem-sucedido não ignora a pessoa que foi criticada ou que teve um pedido negado nos dias seguintes. Pelo contrário, ele demonstra que a relação profissional continua e que o respeito individual permanece intacto. Mostrar que a notícia ruim foi sobre um fato específico e não uma condenação eterna da pessoa ajuda a cicatrizar as feridas emocionais. Esse equilíbrio entre ser firme na decisão e acolhedor na interação subsequente é o que impede que o ambiente se torne tóxico. A liderança transforma-se então em um exercício de tutoria constante,
onde cada confronto é visto como uma oportunidade de ajuste fino para o sucesso coletivo. A transição final desse processo de resolução leva a uma reflexão sobre a essência do papel assumido. O líder emerge dessa experiência mais maduro, reconhecendo que a popularidade é uma moeda volátil, enquanto o respeito é um ativo sólido. Ele entende que seu legado não será medido pelo número de sorrisos que arrancou em reuniões, mas pela solidez dos resultados que alcançou e pela integridade com que tratou cada ser humano sob seu comando. As lições aprendidas no calor da comunicação difícil tornam-se parte do seu arsenal permanente, preparando-o para desafios ainda maiores que certamente virão. O assentamento emocional que segue a resolução é o prelúdio para uma sabedoria mais profunda sobre o que significa guiar outros rumo a um objetivo comum. Ao contemplar a jornada de quem se propõe a liderar, a conclusão mais clara e retumbante é que a verdade é a única base sustentável para o sucesso. O mito da popularidade, embora atraente, é um castelo de areia que se dissolve ao primeiro sinal de crise real. Ao longo das experiências vividas no Home Region ou em qualquer parte do mundo, fica evidente que o papel do líder é ser o guardião da realidade, mesmo quando essa realidade é desconfortável. O significado mais profundo da liderança reside na capacidade de agir como um espelho honesto para a equipe, refletindo tanto as glórias quanto as falhas, com a mesma precisão e integridade. Quando se desiste da busca pelo aplauso fácil, abre-se espaço para a construção de algo muito mais duradouro, uma cultura de excelência e respeito mútuo. O fechamento desta reflexão nos leva a entender que as mensagens difíceis não são obstáculos ao sucesso, mas as ferramentas que o tornam possível. Cada não proferido com justiça, cada ultimato dado com clareza e cada feedback entregue com agilidade são atos de coragem que protegem o futuro de toda a organização. Líderes de sucesso não são aqueles que nunca irritam ninguém, mas aqueles que têm a firmeza de manter o rumo certo, independentemente das pressões externas. Eles compreendem que a liderança é um serviço prestado ao coletivo e que esse serviço exige, por vezes, o sacrifício do conforto pessoal do líder em favor do bem maior. A longevidade de uma liderança é medida pela clareza das pegadas que ela deixa e pela força dos indivíduos que ela ajudou a forjar através da honestidade. Olhando para trás, percebe-se que as pessoas mais admiradas na história da gestão e da vida pública não foram aquelas que fugiram do conflito, mas as que o enfrentaram com dignidade e profissionalismo. O legado de um líder é escrito na maneira como ele tratou os momentos de crise e na transparência com que lidou com as falhas humanas. Ao comunicar a verdade sem demora, o líder demonstra o mais alto nível de consideração pelo outro, tratando-o como um adulto capaz de evoluir e superar adversidades. Essa postura cria um ambiente onde a mediocridade não tem onde se esconder e onde o talento é genuinamente incentivado a brilhar através do aperfeiçoamento constante. A essência da mensagem que permanece é que você, ou qualquer pessoa em posição de comando, deve abraçar a responsabilidade de ser a voz da clareza. Não é um caminho para os que buscam aprovação constante, mas para os que buscam significado e impacto. A liderança é uma jornada de autoafirmação e de descoberta da própria força interior. Ao aceitar que não se está em um concurso de beleza, o indivíduo liberta-se para ser o líder que a sua equipe e o seu tempo exigem. É uma escolha diária entre o caminho fácil da simpatia superficial e o caminho desafiador da integridade profunda. Que essa compreensão sirva como bússola para os desafios que virão. Liderar é, em última análise, um ato de amor ao propósito, que se manifesta na coragem de ser impopular quando a verdade assim o exige. Ao encerrar este ciclo de reflexão, fica o convite para que cada decisão seja tomada com o olhar fixo no horizonte da excelência e do respeito. A popularidade pode ser efêmera, mas o impacto de uma liderança ética e inabalável ressoa por gerações, transformando não apenas organizações, mas a própria fibra das sociedades onde ela se exerce. O verdadeiro líder encontra sua satisfação não no eco dos aplausos, mas na solidez da obra realizada e na qualidade das pessoas que ajudou a elevar.